Bom, o fato é que a gente falou das etapas e a gente tem que continuar cumprindo etapas até chegar o momento da perícia. E aí eu vou falar um pouquinho delas, né? O recebimento e inspeção de registro, por exemplo, quando a gente recebe uma mídia digital, por um CD, por um DVD, por exemplo, como que a gente recebeu essa mídia? Tinha lacre? Era lacrado? Tinha número esse lacre? Ou era só um envelope comum colado? Fotografem ele, descrevam como ele veio, se ele veio escrito alguma coisa, de que marca que ele é, se tem algum risco, algum estrago, né, algum defeito, e eu, se possível, tirar o número de série, né, da mídia, para mostrar o que tem, qual é o número de série e o que tem na mídia, né, além de fazer a cópia. Registrar tudo de forma fotográfica e descritiva, fazer uma análise do documento que vem para vocês verem o objeto de perícia, se falta alguma coisa para vocês peticionarem antes de começar a fazer a perícia. E aí vem a questão da integridade e análise de metadados, integridade do arquivo, e aí para tirar o hash, o código hash, para garantir que aquele arquivo que você recebeu é o mesmo que você vai mantê-lo íntegro para outras análises posteriores, para auditabilidade, análise de metadados, para a gente conhecer o arquivo que a gente tem e poder fazer modificações nele se for necessário, sem perder dados importantes para as análises, análise atenta do conteúdo de áudio, análise de suficiência e adequabilidade, e, por fim, as análises periciais. Então, eu vou passar um pouquinho adiante, porque daí eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho que eu fiz com alguns softwares que a gente usa, tá? Aqui sou eu mexendo, então vocês vão ver meu dedo um pouco nervoso aqui para lá e para cá, para lá e para cá, porque eu sou agitada na hora de apresentar, mas eu vou tentando seguir aqui, parando para explicar para vocês, tá? Esse primeiro software é um FSAN Frontend, ele é uma plataforma, na verdade, ele é uma interface de um outro aplicativo que é o FSAN, que é por linha de comando, né? Então, aqui é só uma interface que fica mais amigável para quem não manja de linhas de comando. E aí, aqui a gente pode escolher, eu vou mostrar aqui rapidamente, a gente escolhe o arquivo aqui, ele vai aparecer aqui o arquivo, a gente vai pedir para calcular o hash, depois de destacar aqui qual é o tipo de hash que você quer. Geralmente indicado pela SWGDE, que é uma das recomendações que eles fazem, o ideal é o SHA-2 512 ou 256. Por quê? Porque esses dois códigos hashes, eles garantem aí uma melhor integridade aí, que possivelmente nunca vai existir um outro documento com essa mesma numeração que vocês viram aqui, por exemplo. Olha esse que grandão, ó. Números e letras, né? E segue ainda, ó, eu não abri tudo, mas segue todo nesse arquivo Wave aqui, tá? Então, aqui eu escolhi esses dois tipos só para mostrar, mas só é necessário um, não precisa ter mais que um, né? O pessoal da computação forense lá do Ministério Público usa muito o MD5 também, que é esse daqui, ó. Tá? E não precisa de todos, mas quanto mais você puser, menos chance tem de acontecer um risco de alguém burlar o arquivo, né? Bom, seguindo aí, então, depois de se fazer o código hash, de você garantir a integridade que aquele arquivo é que você vai trabalhar, você precisa conhecer os metadados do seu arquivo. Esse software é um software MediaInfo, que traz informações básicas do container que eu tenho, se é um container só de áudio, se é um container de áudio e vídeo, e vai trazer essas informações aqui. Esse é um container de áudio, ó, cálculo, sinal, ruído, wave, esse é o nome do meu áudio, e aqui eu vou mostrar o formato, quantos minutos tem de duração, a taxa de bits dele, o formato do codec, né, com quem codifica e decodifica, se é com perda, se é sem perda, se ele tem alguma compactação, isso tudo está mostrado aqui. Além disso, vai me trazer se é monocanal ou estéreo e quanto que é a taxa de amostragem, para eu saber que quando eu abrir no PRAAT, quando eu abrir o espectrograma para analisar esse arquivo, para fazer qualquer tipo de análise de verificação de áudio, verificação de edição ou de
comparação de locutor ou verificação de fonte, eu saiba o que eu vou esperar já daquele espectrograma, né, de taxa de amostragem. Bom, e aí, passando para o próximo, deixa eu passar um pouquinho mais para frente, eu tenho, então, um outro aplicativo, um outro software, que é o Ocean Audio, que também algumas pessoas utilizam a Audacity, outras pessoas utilizam o Adobe Audition ou SoundForge. Qualquer um desses editores de áudio, eles são possíveis de serem trabalhados e fazerem essas análises iniciais de conteúdo e de espectrograma, que vão nos trazer informações importantes sobre o conteúdo sonoro, né? Isso é um oscilograma, que é a entrada de sinal sonoro, e o oscilograma, ele nos dá muita informação do áudio, muitas, né? São ondas sonoras que tem aí, e as ondas sonoras, elas se dividem em várias formas, periódicas, aperiódicas, complexas, transiente, e cada tipo de ruído ou de som nos dá informação, um tipo de onda, né? Então, vou passar aqui rapidinho, só para vocês verem algumas análises. Aqui a gente consegue também exibir espectrograma. E esse espectrograma, por sinal, ele tem sinais de compressão, que são essas lacunas escuras ao longo do espectrograma, tá? Então, aqui eu já consigo ver, olha, que eu tenho um espectrograma com uma taxa de amostragem grande, para cima de 15 mil, provavelmente 22 mil Hz, significa, pela taxa Nikish 22, que essa amostra ela tinha 44 mil Hz, né? E aqui no espectrograma sai com a taxa de amostragem de 22, metade. Então, mas eu posso ver que a partir de 15 mil aqui, ó, eu não tenho nada de espectrograma. Tá tudo escuro. Então, significa que não tem amostragem aqui para cima de sinal sonoro. E minha maior parte está até uns 8 mil Hz, que está aqui, ó. Tá? Então, são informações importantes e que eu vou agora mostrar aqui o que isso significa, né? Rapidamente, a gente não tem som, mas dá para vocês verem a distribuição. Aqui a gente vai ampliando até a gente ver cada ponto desse traçado. E importante aqui é que eu já estou vendo que nesse traçado aqui eu não tenho onda periódica, não é voz, é ruído. Aliás, não é vogal, é ruído, e pode ser ruído de fala, tá? Ruído de consoantes, por exemplo, um sh, que parece ruído. E importante aqui é que a gente tem que ver esses pontos, a amostra, de forma mais detalhada possível, para eu chegar a ver esses pontos aqui. Esses pontos mostram cada amostra do sinal, e ele tem uma continuidade. Se eu tenho uma ruptura grande, uma edição, esses pontos, eles podem dar uma interferência, mostrar uma quebra ali de padrão, e que pode ser sinal de edição, tá? Pode ser, porque pode ser defeito do aparelho, tá? Então, deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais para frente, que eu acho que é interessante. Por exemplo, nesse caso, a gente tem aqui um trechinho que eu vou mostrar aqui, é ruído, né? No espectrograma eu estou vendo que é ruído, mas depois eu vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Olha, essas duas barras aqui que estão acontecendo aqui no começo da gravação, e que me alertam de que não é sinal de voz e que não é uma coisa natural aqui do ruído de fundo. O que pode ser isso daqui? Pode ser um sinal de clique, de alguma coisa que ligou e desligou, pode ser o equipamento gravador que tem esse defeitinho, na hora que alguém começa a falar, fazer esse clique. Então, eu tenho que analisar o que está acontecendo sonoramente, para eu saber o que é, e saber se aqui também teve alguma inserção ou ruptura. Então, se eu começar a mostrar isso aqui de forma de um zoom maior, eu consigo ver que em determinados momentos eu tive aqui, nessa linha 0, ausência de amostras, né, em alguns pontos. Daqui a pouco vai aparecer aqui, ó. Então, aqui nesse trecho, por exemplo, o ruído, que era para ser ruído, ficou 0. Provavelmente ali teve uma edição, um corte, voltou, alguma coisa que parou e voltou a funcionar, que podia ser até do equipamento gravador. O outro software que a gente usa muito, muito demais, é o Praat. O Praat a gente usa principalmente para fazer análise acústica, seja de ruído, seja de voz, né, e de comparação de locutor.
E aqui, nesse caso, eu estou mostrando para vocês ainda a análise de qualidade de áudio. Isso daqui, gente, é a cereja do bolo para quem trabalha com áudio, principalmente para quem trabalha com transcrição e com comparação de falantes, de locutor. Por quê? Porque essa análise aí da qualidade do som, ela vai garantir para você qual é a qualidade do seu som, claro, né? Se o ruído ele está maior ou não que um áudio, do áudio da voz da pessoa, se esse áudio ele é possível e passível de análise acústica, a depender do grau que tiver de sinal ruído, e também vai servir para precificar a perícia de vocês. Vamos supor que vocês recebem, por exemplo, um pedido de transcrição num áudio de 5 minutos, mas vocês recebem um áudio com muito ruído. E aí, como é que você vai cobrar esse áudio, diferenciar que um áudio de 5 minutos que tem uma qualidade sonora boa e um áudio de 5 minutos que tem uma qualidade muito ruim, você vai gastar mais tempo e vai ter mais trabalho. Então, a partir desse cálculo, você pode chegar para o seu cliente e falar, olha, essa tabela aqui, olha, me garante que esse nível de ruído vai me dar mais trabalho. Então, eu vou ter que gastar mais tempo com esse áudio, vou ter que fazer mais melhorias, mais beneficiamento, mais processamentos. Então, eu preciso cobrar mais, né? Então, eu falo que é a cereja do bolo, porque garante aí que a gente possa cobrar mais, a depender da complexidade aí desse áudio. Então, nesse caso aqui, eu estou mostrando que a gente tem um som, e eu vou fazer aqui um outro arquivo, que a gente chama de text grid, para criar camadas para fazer esse cálculo, tá? Pode ser feito sem isso também, mas eu quis trazer aqui para mostrar para vocês que na análise acústica a gente trabalha isso em outra slide, aí eu vou mostrar para vocês isso também na comparação de locutor. Então, aqui eu estou mostrando para vocês que eu criei 2 camadas, aqui é um momento de ruído, aqui é a voz, né? A gente vê um espectrograma com essas linhas, que significa a frequência fundamental e seus harmônicos, e aí eu sei que tem voz aqui, então é fala, e aí eu preciso computar o que é ruído, vou ver a quantidade de decibel que tem ali, 82, a fala mais próxima, início, é aqui, eu vou colocar e pontuar também, então eu tenho 82 dBs de ruído, e eu tenho 86, agora eu transformei o meu espectrograma em banda larga, para ver formantes, para ver se ali mesmo era uma vogal, tá? Vi que era uma vogal, escutei, marquei onde que é o ponto que eu queria, da primeira vogal, que se faz depois do ruído, e vi que tinha 86 dBs. O que eu tenho, então, depois disso? Deixa eu passar um pouquinho para frente. Criei uma outra camada aí, para pôr o resultado, que nesse trecho aqui que eu computei entre ruído e fala, eu tenho um sinal de ruído de 4 dBs. E aí eu vou mostrar para vocês que 4 dBs está nessa tabela aqui, segundo proposto por Haas e Mello, que nós lá do GEF atualizamos e fizemos referências a partir do que a gente precisava para as análises acústicas de comparação de locutor. Então, esse gráfico aqui já é do nosso protocolo. Então, ele fala que a qualidade é muito baixa, olha, sinal ruído abaixo de 10 dBs. O que a gente pode esperar com isso? A qualidade é muito baixa, a gravação não possui quase nenhum trecho de qualidade apropriada para análise fonético-acústica. Dá para computar F0 em alguns trechos, que é a frequência fundamental, né, que é o quanto que a prega vocal da gente vibra, mas é impossível visualização dos formantes, e pode haver excesso de sobreposições de fala e de ruído. Algumas partes da gravação podem não ser claras para a escuta. Isso prejudica a inteligibilidade e acaba prejudicando as análises da gente, tá bom? Então, são os arquivos, toda a análise que a gente faz para ver suficiência e adequabilidade do material. Agora, a gente tem a análise de estrutura de arquivo. A gente precisa conhecer esse arquivo. O que é esse arquivo? Como que ele está disponibilizado, se ele tem alguma marca nele que garanta aí que ele já foi editado ou não. Então, eu preciso estudar a estrutura de arquivos por meio de alguns softwares, e aí um deles é esse XEditor Neo, tem o 010 Editor também, eu vou mostrar em outro slide, mas o importante daqui é que a gente tem tabela hexadecimal, alguns metadados e análise de estrutura de arquivo, né? E a gente precisa aprender
a entender o que é isso, porque quando eu comecei a trabalhar com comparação de locutor, eu achei que fosse só entender bem de voz, fazer análise perceptiva auditiva, saber fazer bem uma acústica e pronto, estava feito. E não é isso. A gente tem muito mais que isso para entender, né, e para saber. Esse vídeo é parte da palestra Perícias em Áudio com Ana Sanches e Renan Cavalheiro. Você pode assistir ao vídeo completo através do link disponível na descrição. E se você tem interesse em se tornar um perito de forense digital, então lhe convido para conhecer os treinamentos disponíveis no site da Academia de Forense Digital. Lá você vai encontrar treinamentos sobre forense memória, fundamentos de forense digital, computação forense, forense em dispositivos móveis e muitos outros. Acesse academiadeforense-digital.com.br e escolha o treinamento ideal para você investir em sua carreira. Bons estudos!